Deus sempre quis que as nações, os povos o conhecessem. Deus sempre quis se fazer conhecido. Mas Deus se faz conhecido por intermédio de pessoas. Pessoas que levam a mensagem de quem Ele é. Na visão do povo do Antigo Testamento, a visão deles, sabe, era muito circunscrita a eles mesmos. Era Israel, o Deus de Israel, o Deus para Israel, e não havia muito essa visão de expansão, de que outros conhecessem necessariamente o que eles conheciam. Mas neste salmo que está no Antigo Testamento, há um convite, o Espírito de Deus toma o salmista. E no momento em que o salmista, o poeta, o cantor, o músico, está ali, o Espírito de Deus vem sobre ele com esta mensagem. Com esta mensagem. É bom a gente entender que os salmos eram poemas, eram letras de músicas cantadas, e há neles essas verdades eternas, e é um recurso didático maravilhoso quando a gente vai cantando coisas com a música, a gente memoriza mais, e a letra internaliza, a gente fica com aquela música na cabeça e tal, e isso acontecia em Israel, acontece conosco, que a gente deve usar esse recurso. E o Espírito de Deus vem ali sobre o salmista e coloca nele estas palavras para serem escritas, para depois serem cantadas, entoadas, lidas pelo povo de Deus. E essas palavras estão aqui diante de nós hoje, para que nós reflitamos sobre elas. E esse salmo está falando de Deus ser conhecido não somente em Israel, mas ser conhecido nas nações, em todos os povos. Alguém até disse que esse salmo é uma antecipação de Mateus 28, 16 a 20, a grande comissão. É uma fala divina também para uma comissão que haveria no povo de Israel, mas, enfim, ainda não havia essa visão. Mas ele antecipa Mateus 28, de 16 a 20. Quando Jesus disse que era para ir e anunciar em todos os lugares. Os primeiros que receberam este salmo, os primeiros que ouviram, cantaram, os primeiros que receberam essa poesia, já conheciam o Deus Todo-Poderoso, já conheciam Yahvé, o Deus único, verdadeiro e eterno. E então há um convite para que eles, que já o conheciam, cantassem ao Senhor. E esse termo no hebraico, esse cantar, shur, ele também pode ser traduzido como contemplar, como observar, considerar, circular, celebrar, circular inspecionando, observando. Também vem com a ideia e traz a ideia dos cantores ambulantes que andavam e cantavam. Então, esse termo shur, é claro, tem a ver com o cantar, mas não é um cantar só cantar, envolve outras coisas.
Outro detalhe interessante, nos 2 primeiros versículos, esse termo é repetido por 3 vezes. Cantar ao Senhor, por 3 vezes. Isso denota ênfase, intensidade. Sempre que tem na Bíblia, 3 vezes. O que se comunica ali é intensidade, ênfase, sem sombra de dúvidas. Algo forte, algo para levantar a atenção. E a palavra de Deus está dizendo assim: cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. Fala uma vez, 2 vezes, 3ª vez, só nesses 2 versículos, cantem ao Senhor. No entendimento maior desse termo, cantar ao Senhor como? Cantar a Ele com contemplação, observando a pessoa do Senhor. Na sequência, o Salmo vai falar em comunicar o Senhor a outros. Mas antes de comunicarmos, nós precisamos experimentar. Senão, nós só passaremos uma informação intelectual. Mas é diferente quando você compartilha com alguém alguma coisa que você leu. Olha, eu li lá, diz isso, tem isso, ok. Você compartilhou uma informação que você ouviu. Mas que necessariamente você não a vivenciou. Mas é diferente quando você tem informação, mas não só uma informação, você viveu aquilo. Aquilo é experiência tua. E então, você quer comunicar aquilo a outros. E quando você comunica isso a partir de alguma coisa que está aqui, que você viveu. Que você está dizendo a outros. É assim. E sabe, acontece assim. E depois ocorre isso. E você tem vida e você comunica aquilo. Esse salmo vai nos falar sobre comunicar, mas antes, o que se comunica é preciso que seja vivido. Era preciso que os primeiros destinatários aqui, os que receberam, vivenciassem. Cantem ao Senhor um cântico novo. Essa primeira palavra, sim, era para aqueles que a liam, que a recebiam, que a ouviam. Cantem um cântico novo. Assim nós passaremos não só informação, mas uma realidade vivida. E assim nós vamos inflamar outros. Com o nosso culto, com o nosso conhecimento pessoal de Deus. E então, nós vamos inflamá-los para que eles também cultuem a Deus como nós. Os chamados a cantar, os chamados a contemplar, os chamados a observar, os chamados para estar à volta, admirando, os chamados para estar ali honrando a Deus. Sim, em primeiro lugar, somos nós. Mas a segunda parte do primeiro versículo, a primeira parte do versículo 2 diz, primeiro diz, cantem ao Senhor um cântico novo, daí diz, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Abre. Deus queria abrir a mentalidade do seu povo. Deus estava comunicando por meio do salmista. Eu quero que vocês cantem, mas não só vocês. Eu quero que todos os habitantes da terra cantem ao Senhor e bendigam o nome dEle. Agora o chamado a cantar, a observar, a contemplar, a estar em volta, a inspecionar a grandeza do Senhor. Agora, este chamado se estende a todos os habitantes da terra. Deus é Pai. Ele criou o homem para que o homem experimentasse realização pessoal.
Porque quando experimentamos realização pessoal, nós nos sentimos felizes, mais alegres. Deus deseja isso para nós. Deus deseja isso para mim e Deus deseja isso para você. E nada pode preencher isso. O lazer tem o seu lugar, mas não preenche isso. Uma boa comida tem o seu lugar, mas não preenche isso. Quando alguém não preenche isso e quer, de alguma maneira, preencher esse vácuo com comida, vai comer demais e só vai se sentir mal, vai prejudicar a sua saúde e não vai ter realização. Aquele que acha que ia ganhar dinheiro, ele vai ficar correndo que nem um louco atrás de dinheiro a vida inteira. Mas não vai. Não. Porque tem um propósito, um primeiro propósito. E esse primeiro propósito é de todos. Estar em comunhão com Deus. Quando se canta, quando a gente tem esse shur, realização vem. Estamos em comunhão com Deus e conectados. Deus desejava isso ao seu povo, deseja isso ao seu povo. No entanto, não é só para o seu povo. Deus deseja que aqueles que ainda não são seu povo venham se tornar seu povo, que eles conheçam e eles experimentem isso. Por essa razão, Deus, por meio deste salmo, chama todos os habitantes da terra a adorá-lo, pois Ele os ama e Ele os quer bem. Ele quer que eles cumpram esse propósito maior. Quando a gente está em Deus, na presença dEle, cumprindo esse propósito maior, as outras coisas na nossa vida vão se alinhando. Cantamos, outras nações devem cantar, mas como é que as outras nações vão cantar ao Senhor? Cantem ao Senhor, se elas não o conhecerem. Então o salmista desafia a cantar, está dizendo que outros devem cantar, todos os habitantes da terra devem cantar, mas como? Como é que eles vão cantar a quem não conhecem? Então tem agora a nossa função, para que eles cantem e conheçam. A cada dia nós devemos proclamar a sua salvação. O termo hebraico para salvação é Yeshua. Yeshua. E Yeshua também é o nome de Jesus, que significa salvação. Quando o salmista escreveu esse texto, Jesus não tinha se revelado de maneira plena. Mas hoje Ele já se revelou a nós. Sendo assim, contextualizando na nossa realidade, nós podemos fazer a seguinte leitura: todos os dias proclamem Yeshua, todos os dias proclamem Jesus.